Olá, bem-vindos ao 5 Minutos de Música. Eu sou a Inês Thomas Almeida. Hoje vou responder a um pedido e vou falar dos modos maior e menor e também de tonalidades. Com certeza já repararam que as peças musicais normalmente vêm acompanhadas de uma indicação: Lá menor, Dó maior. Mas afinal, o que é isso tudo? Na música dita clássica, de tradição ocidental, as peças dividem-se em dois modos, duas maneiras de funcionar: o modo maior e o modo menor. Isto tem a ver com a organização interna das notas de uma escala: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, por exemplo. Estas notas têm uma distância específica entre elas. Por exemplo, entre Dó e o Ré, diz-se que tem a distância de um tom. Entre um Ré e um Mi, outro tom. Mas entre um Mi e um Fá, a distância já é de meio tom. Portanto, os tons e os meios tons são como blocos ou distâncias que nós utilizamos para medir o grau de separação de uma nota a outra. Então, temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, com uma ordem precisa de tons e meios tons. De Dó para Ré é sempre um tom, de Ré para Mi é sempre um tom e de Mi para Fá é sempre meio tom. E continuando, temos que de Fá para Sol é um tom, de Sol para Lá é outro tom, de Lá para Si é outro tom e finalmente de Si para Dó é meio tom. Esta organização com esta estrutura fixa de tons e meios tons chama-se um modo maior. E, dependendo da nota por onde nós começamos este modo, temos o nome de uma escala. Neste caso, o modo maior começado na nota Dó é a escala de Dó maior. Pensem nesta organização, nesta sequência de tons e meios tons como se fosse um escantilhão que podemos aplicar a qualquer superfície. Se nós pegarmos nesta estrutura e nesta sequência e começarmos noutra nota, por exemplo em Ré, vamos obter também a mesma sequência de tons e meios tons que fazem o modo maior. Mas vamos ter que modificar algumas notas para termos exatamente aquela sequência, exatamente aquelas distâncias. Vamos ter que usar sustenidos. Noutras circunstâncias poderemos ter que usar bemóis. São alterações que fazemos às notas no seu estado natural para poder aumentar ou diminuir os intervalos entre elas que pretendemos obter. Pegando no nosso escantilhão, no nosso modo maior, e fazendo as alterações necessárias, podemos aplicá-lo então a qualquer nota que queiramos. Teremos assim uma escala maior começada em Ré, é a escala de Ré maior. Teremos assim uma escala maior começada em Fá sustenido, a escala de Fá sustenido maior. Cada uma destas escalas chama-se também uma tonalidade. A mesma coisa se passa com o modo menor. É assim também uma sequência definida de tons e meios tons, ou de intervalos, que aplicamos igualmente a qualquer nota da escala. Mais uma vez, seremos obrigados a ter que fazer pequenas alterações nas notas, aplicando sustenidos ou bemóis, isto é, subindo-as um bocadinho ou baixando-as um pouco, para conseguirmos obter aquela sequência. Desta forma, esses modos soam sempre semelhantes. Por exemplo, o modo maior soaria sempre Lá, 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 lá. Mas se eu começar noutra nota qualquer, começar em Lá, 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 estou sempre a aplicar as mesmas relações entre as notas. É sempre o modo maior. É a mesma coisa para o modo menor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Temos sempre a mesma relação, é sempre o modo menor. Mas então, perguntam vocês, se é sempre a mesma relação, se é sempre o mesmo escantilhão, por que razão não se estipula apenas que existe uma escala maior e uma escala menor? Por exemplo, apenas só Dó maior e apenas só Dó menor. Por que razão haveremos nós de complicar a nossa vida a escolher Lá menor, Sol menor, Fá sustenido maior, se afinal se trata sempre apenas de duas possibilidades, maior ou menor?
O que acontece é que nem sempre foi assim. Na Europa, desde a Grécia Antiga até ao Renascimento, passando por toda a Idade Média, a música ocidental foi baseada no sistema de modos, mas não eram estes, eram bastantes mais. O sistema grego tinha uma dinâmica muito própria, que não vamos explicar aqui, e na Idade Média, na Baixa Idade Média, houve a tentativa de aproximar a prática musical existente a uma ideia do que teria sido essa teoria grega. Também assentavam na ideia da sequência fixa de tons e meios tons, só que essas sequências eram diferentes. E os modos tinham nomes diferentes, chamavam-se protos, deuteros, tritos e tetrardos, cada um deles com a sua variante autêntica e plagal. Também se lhes foi dando o epíteto de dórico, frígio, lídio, etc., para dar um cunho de respeitabilidade e, enfim, e criar uma certa filiação imaginada com a teoria modal grega. Havia uma ideia que vinha já da Grécia Antiga de que cada modo estaria associado a um determinado estado de espírito. Assim, uns modos seriam utilizados para promover a coragem e a destreza nas armas e outros modos seriam considerados mais melancólicos e inadequados, por exemplo, à educação dos jovens guerreiros. Com o passar dos séculos, a prática musical foi-se modificando, obrigando a teoria musical a modificar-se também, e gradualmente passou-se a ter cada vez mais esta ideia de utilizar, sobretudo, dois modos. Os modos maior e menor, que são uma espécie de seleção que ocorreu com o passar dos séculos de entre um conjunto muito mais vasto de modos existentes. Mas então, por que razão, insistem vocês, fazer estes modos em várias escalas diferentes, em Dó maior, Ré menor, porque não apenas sempre o mesmo começando na mesma nota? Bom, temos de fazer um pequeno parênteses para falar do sistema de afinação. O sistema de afinação e de construção dos instrumentos utilizado na Idade Média ou no Renascimento era muito diferente àquilo que conhecemos atualmente. Hoje em dia, um tom é sempre um tom e o meio tom é sempre um meio tom. Mas nos sistemas de afinação anteriores, isso não acontecia. Um tom entre um Dó e um Ré não era necessariamente do mesmo tamanho do que um tom entre um Fá e um Sol. Havia tons e meios tons ligeiramente maiores e menores do que outros. Isso tem a ver com as propriedades físicas e acústicas do som. E o sistema de afinação utilizado tentava reproduzir essas qualidades e essas relações entre as notas baseados nas propriedades acústicas do som. Isso fazia com que as tonalidades tivessem, de facto, características diferentes. Se eu começasse numa nota, por exemplo, em Ré, eu obteria um efeito sonoro bastante diferente do que aquele que eu obteria se começasse em Fá sustenido. Isso fazia com que algumas tonalidades soassem melhor do que outras. Isso funcionava muito bem para as composições monódicas, ou seja, a uma única voz, ou em que todo um conjunto de pessoas ou de instrumentos toca ou canta exatamente a mesma linha melódica, mas ao utilizar-se um tipo de composição polifónica, isto é, com várias melodias ao mesmo tempo, este tipo de afinação, baseado nas propriedades físicas do som, trazia problemas. Porquê? Porque havia sons que, ao serem sobrepostos uns com os outros, provocavam um efeito secundário desagradável. Por exemplo, num órgão de igreja havia combinações de notas que eram sempre evitadas. Havia, portanto, por parte dos compositores, um cuidado muito grande na escolha dos intervalos utilizados, nos sons que iam ser tocados ao mesmo tempo e na tonalidade daquela peça, por forma a não criar efeitos secundários indesejados. Mas com o progressar da música ocidental e com o gosto cada vez maior pelas texturas muito densas, pela escrita de peças a muitas vozes diferentes, esses problemas começaram a agravar-se cada vez mais e foi necessário modificar o sistema de afinação. Houve várias
tentativas, houve vários tipos de sistema de afinação, o sistema pitagórico, o sistema mesotónico, etc. Mas, mais ou menos por volta da segunda metade do século XVII, desenvolveu-se um sistema de afinação que eliminava estes problemas, porque provocava uma divisão artificial da escala em tons e meios tons todos iguais, que apesar de não espelhar de forma tão estreita as características físicas dos sons, resolvia um problema prático de execução. E assim, os tons e os meios tons passaram a ter sempre o mesmo tamanho. A distância de um tom era sempre a distância de um tom, independentemente de começarmos num dó ou de começarmos num fá. Este sistema de afinação chamou-se o sistema de temperamento igual, porque temperava as relações entre as notas de tal forma a que os tons fossem sempre do mesmo tamanho e os meios tons fossem sempre do mesmo tamanho. E isto eliminava esses efeitos indesejados. E nessa segunda metade do século XVII começaram a aparecer vários instrumentos com esta nova maneira de afinar, este novo sistema de temperamento igual. Nomeadamente, na Alemanha, foram construídos alguns órgãos que obedeciam a este sistema temperado da escala e que possibilitavam a utilização de todas as tonalidades, ou seja, dos modos maiores e menores, começando em qualquer escala. E isto abriu aos compositores novas possibilidades. Um dos instrumentos construídos com este novo sistema de afinação foi o órgão de Mühlhausen, uma pequena, mas outrora bastante importante cidade alemã, na região da Turíngia, uma das poucas cidades que não foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e cujo arquivo municipal alberga ainda hoje verdadeiros tesouros. O órgão Divi Blasi, tal como outros que foram construídos na mesma altura, era conhecido por possibilitar a composição musical em qualquer escala. Foi precisamente aqui que o jovem Johann Sebastian Bach, então com 22 anos, obteve um dos seus primeiros cargos como organista. E terá sido graças à experiência e ao contacto com este órgão que Johann Sebastian Bach terá tido, porventura, anos mais tarde, a ideia de fazer o cravo bem temperado, cuja tradução literal é o teclado bem temperado, e que é um conjunto de peças escrito para mostrar as novas possibilidades do sistema de temperamento igual. Assim, Bach escreveu para cada tonalidade maior e menor, começada em cada uma das 12 notas da escala, um prelúdio e uma fuga. Mostrava então como aquelas tonalidades agora estavam abertas à composição e podiam adequar-se tanto a um estilo mais improvisado, como era um prelúdio, como a um estilo mais rigoroso e mais estruturado, com regras muito precisas, como era a fuga. O sistema de temperamento igual possibilitou então a escrita em qualquer tonalidade. No entanto, retirou aquela especificidade, aquela cor que tinha cada tonalidade. E assim, uma escala de Sol maior já soava tão luminosa como qualquer outra escala maior. E assim, a escala de Ré menor já não soava necessariamente mais majestática ou mais solene do que outra escala menor qualquer. No entanto, os compositores continuaram a utilizar essas tonalidades, associando-as àqueles estados de espírito antigos. Assim, se repararem, muitas peças com um caráter jovial e luminoso estão em Dó maior ou em Sol maior. E uma peça que queira mostrar uma dificuldade acrescida e um conflito muito grande estará, talvez, em Fá sustenido. Da mesma forma, as peças mais solenes continuaram a estar na tonalidade de Ré menor. É o caso da Missa de Requiem, a Missa para os Mortos. E se repararem, o Requiem de Mozart, de Verdi ou de Fauré estão em Ré menor. É um jeito de homenagem dos compositores a uma tradição e um edifício musical que veio muito antes deles. Porque as homenagens não são apenas bonitas, são sobretudo necessárias. Da mesma forma, quero homenagear aqui o maestro José Atalaia, que nos deixou no passado mês de fevereiro. O maestro José Atalaia teve um papel incalculável na divulgação da música clássica em Portugal.
Através dos seus concertos comentados, por exemplo, as saudosas sessões da música em diálogo no Teatro de São Luís, no Teatro de São Carlos, conseguiu cativar toda uma série de pessoas de todas as gerações. Uma delas fui eu, que ouvia, quando criança, com puro deleite, as suas explicações sobre música. Foi com o maestro José Atalaia que eu aprendi a gostar de música e também a gostar de falar de música. Todo este programa foi hoje feito em homenagem à sua memória.